Olá! Vamos aí conversar sobre você aí não controla suas emoções. Como assim, Fran? Não controla as emoções? Não controla. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e é claro que eu vou me apresentar. Me chamo Franice Stocker, sou psicanalista clínica, mentora, analista comportamental, especialista em relações humanas. E vamos falar justamente do não controle das emoções. Vamos começar lá do início, do ventre da nossa mãe, aonde a gente recebe já os nossos primeiros estímulos e já temos nossas primeiras aí percepções do mundo aqui fora, mesmo que inconscientemente. Sabemos que o nosso cérebro, ele possui dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, um responsável pela razão e o outro pela emoção. E Freud já dizia: somos divididos em três partes: consciência, inconsciência e subconsciência. Adivinhem aí a ponta do iceberg? 5% e nem isso é a nossa consciência. Os outros 95% são da nossa inconsciência. E é por isso que muitas vezes a gente acaba aí deixando as emoções aflorarem e com isso então a gente coloca literalmente os pés pelas mãos, nos colocando às vezes em situações de arrependimento diante as diversas aí causas que a vida vai nos trazendo no nosso dia a dia. Vamos pegar digamos que um exemplo aí para a gente falar um pouquinho de como a gente percebe tudo isso, né? Por que a gente diz assim? São as nossas compreensões, né? A forma como a gente enxerga esse mundo aqui fora. Sabe aquela situação quando as pessoas dizem existem duas verdades e uma que realmente é a verdadeira, que fica sendo a terceira? Então, porque existe a minha verdade, a sua verdade e é o que aconteceu de fato. Só que através das lentes do nosso olhar óptico, né, que chama Freud de neurose, né, que é justamente olhar com os neurônios. Então, essa neurótica que a gente tem é justamente a forma como a gente enxerga tudo o que aconteceu na nossa vida. E o exemplo é o seguinte: digamos aí que tu tenha por volta de uns 5 anos de idade, certo? E a tua mãe chega e diz assim: minha filha, eu estou indo ao mercado. E tu tá, ok, fica com a avó, fica com a tia, sei lá, fica com alguém aí que tá cuidando de você. A sua mãe vai ao mercado e quando ela retorna sem as compras. E tu ouve ela conversando com quem cuidou de você e deixando escapar que tinha ido lá na casa de uma amiga dela. Qual é a tua visão sobre o fato acontecido? Lembrando sempre que não existe certo e errado, mas a percepção que a gente tem das coisas. A gente pensa que minha mãe me mentiu. Minha mãe me mentiu, ela realmente não gosta de mim, ela não quis me levar, realmente ela fez com que eu desacreditasse dela. Só que você aí não pensou que ela poderia ter saído, não encontrado o que ela foi buscar. De repente, no meio do caminho, ela encontra essa amiga e resolve tomar um café. Ou então ela resolve ir na casa dessa amiga, porque essa amiga telefonou, e ela então estende essa caminhada que seria até o mercado para conversar com essa amiga. Não, tu escutou somente esse pedaço, que foi o pedaço que tu assimilou. Quando tu cresce e começa a se relacionar com outras pessoas, amizades, cônjuges e outras pessoas aí, qual a percepção? Tu sempre vai ter lá no teu íntimo um pé atrás. Quando a pessoa diz, depois eu converso contigo, depois a gente se fala. Ou quando a pessoa diz assim, eu vou em tal lugar, tu vai sempre achar que a pessoa tá o quê? Mentindo. Por quê? Porque o teu cérebro já assimila, ele já tem essa percepção que para defesa aí do teu corpo, que seria uma, digamos que ameaça a tua espécie, ele já tem o quê? Que te proteger. Então tu acaba sendo muitas vezes até reativa com a pessoa, não acreditando, tendo ciúme, posse e tantas outras coisas aí que vem. Começa também a questão da ansiedade pelo medo de que a pessoa esteja mentindo para você e tal, né? Então,
Por isso que a gente diz, a gente não controla as nossas emoções. E todas essas emoções que vêm com a gente, como um pacotinho dentro de nós, a gente vai utilizar delas do 0 aos 7 anos da forma como a gente enxergar esse mundo aqui fora. Então, digamos que eu seja uma criança aí que não tem uma percepção que eu não sou muito vista aí pelos meus familiares. E eu começo a entender que se eu choro, as pessoas fazem o que eu quero. Então eu vou entender que quando eu for mais velha, toda vez que eu bater o pé ou então que eu gritar com alguém, as pessoas vão fazer o que eu quero. E nem sempre funciona assim, e eu acabo me frustrando e ficando triste. Então, quando a gente fala, a gente não controla as emoções, é só prestar atenção, por exemplo, quando você vai chorar. Você não controla, eu não vou chorar, porque as lágrimas caem, mesmo que você não queira que essas lágrimas caem. Só que quando a gente tem autoconhecimento de nós mesmos e que a gente consegue realmente identificar o porquê eu tô sentindo essa emoção nesse momento, por que eu reajo dessa forma que não funciona porque eu afasto as pessoas, ou que eu estou até me prejudicando profissionalmente no meu trabalho, por medo de entregar um projeto, porque talvez lá na infância eu via minha professora gritar com um coleguinha e eu, por medo que ela gritasse comigo, eu já tenho medo de me expor, de entregar algo que eu fiz com medo que ela me julgue. Então, tudo isso são percepções que a gente tem desde a tenridade. Então, quando acontece algo na nossa fase adulta, por exemplo, o interessante e o mais libertador é que a gente identifique aí da onde que vem isso tudo, da onde que eu trago esse pacote comigo, que eu tenho ansiedade, que eu tenho essa questão da raiva muito aflorada e que eu não consigo controlar. Porque quando a gente faz essa investigação e que a gente consegue identificar de onde vem, a gente começa a compreender com os nossos olhos racionais que aquilo que eu percebia lá naquela idade não era bem como eu tinha enxergado. Ou seja, tinham outros fatores ali na volta dessa percepção que fez com que eu enxergasse de forma atrapalhada. Então, quanto mais eu tenho essa consciência, mais assertiva vão sendo as minhas medidas tomadas diante das situações que eu vou vivenciando. Ou seja, quando, por exemplo, aí eu tenho muito medo de entregar um projeto e eu identifico que esse projeto tem a ver com o que eu já passei lá na minha infância, quando eu dei aquele exemplo da professora gritar com o meu coleguinha porque ele entregou o projeto e não estava como ela gostaria que tivesse o trabalhinho dele. Aí eu começo então a identificar, poxa, mas não foi comigo. Poxa, mas foi um medo que eu tive porque eu era pequena. E eu tive medo, porque ela era maior que eu. Hoje eu cresci. Hoje eu tô dando o meu melhor nesse projeto. Faz sentido eu ter esse medo? Então eu acolho o medo e digo para ele, ok, obrigada por você estar aqui tentando me defender, mas hoje eu sei tomar as minhas medidas. Eu sei fazer o que eu preciso fazer para me controlar. E com isso eu entrego o projeto. Se vier algum questionamento sobre o que eu escrevi, ou algum julgamento sobre o que estava ali, eu identifico de novo. Ao invés de eu ficar ali me culpando, que eu poderia ter ficado mais horas em cima desse projeto, ou que eu poderia ter ficado mais tempo ali fazendo alguma coisa, o que eu vou fazer? Eu vou identificar o que aconteceu, o porquê não saiu como a pessoa que está corrigindo meu projeto gostaria. Vou corrigir esse erro que, né, foi identificado ali, pego essa experiência e vou ver o que eu posso fazer a partir de agora para eu fazer diferente, que na próxima vez que eu entregar, seja feito da melhor forma com esse erro corrigido. Tá certo, você aí deve estar pensando, tem coisas que não tem correção. Ok, eu vou ter um ônus disso, eu vou ter uma perda disso. Talvez porque eu tivesse que ter me dedicado mais, talvez porque naquele relacionamento eu não deveria ter dito aquela palavra que eu disse, talvez aquela atitude que eu fiz aquela vez fez com que eu perdesse essa pessoa. Mas eu tenho a possibilidade de agora me tornar uma pessoa melhor.
e fazer diferente da minha vida daqui para frente, para que quando chegue lá no futuro eu olhe para trás e identifique, poxa, ok, agora sim eu consegui fazer com que ficasse melhor. E como a gente consegue aí então gerenciar essas nossas emoções? Justamente a gente identificando através do nosso autocontrole. Nós temos autocontrole de nós mesmos, então eu identifico por que eu tô chorando. O que está fazendo com que caiam lágrimas no meu rosto nesse momento? Que momento da minha vida eu já me deparei com isso? E que será que faz sentido eu estar vivendo essa situação agora com esses meus olhos? É verdadeiro mesmo isso que eu estou sentindo? Ou é só um reflexo meu nessa pessoa? Se essa pessoa está sendo assim tão sincera comigo, por que eu tenho tanto medo que ela faça alguma coisa? Até porque, se a pessoa quiser fazer, ela vai fazer. E nós vamos ter sempre duas escolhas. Uma é perdoar e seguir em frente, outra é escolher um novo caminho. Então a gente acaba aí compreendendo as coisas e muitas vezes complicando as coisas, porque a gente olha por um ângulo que não é totalmente toda a situação. Então, quando a gente sai de cena, que a gente olha essa situação de fora, a gente começa a identificar todas as emoções que afloram em nós. E por isso que a gente diz, a gente não controla as emoções, mas eu posso ter, através do autoconhecimento, o autocontrole para saber o que eu faço com essas emoções. Faz sentido aí eu brigar com alguém, falar alguma coisa que depois eu vá me arrepender? Ou então é melhor que eu me cale nesse momento, primeiro abaixe a poeira, respire um pouco para depois tomar uma atitude. Então é através desse autoconhecimento que a gente vai ficando mais liberto de tudo que acontece na nossa vida e vai vendo que muita coisa aí não faz sentido e que a gente dá importância. Lembrem, tudo que eu dou importância cresce. Então o que tu tá dando importância na tua vida? O que tu tá deixando crescer na tua vida? Que pensamentos aí tu tá tendo que tu deixa que eles aflorem na tua mente? Porque os pensamentos negativos, assim como os positivos, eles vão passar o tempo todo pela nossa mente, mas quais você permite ficar? Que amizades tu tá permitindo ficar na tua volta que estão agregando na tua vida? Quem sabe não é hora de tu fazer um detox social, um detox de amigos? E deixar que as pessoas que fiquem do teu lado sejam realmente aquelas que façam a diferença e que te estimulem ao teu crescimento emocional, profissional. Então fica a dica, a gente gerencia as nossas emoções, identifique sua emoção, veja de onde ela vem, veja se hoje faz sentido tu sentir o que tu tá sentindo nesse momento. Fique com Deus, até o próximo vídeo.